bairro de Santa Teresa faz parte da história do Rio de Janeiro, possuindo muitos patrimônios culturais, entre eles o bondinho, um dos meios de transportes mais tradicionais do bairro, que tem afetado moradores e turistas devido ao seu horário limitado de circulação. O bondinho sempre foi um marco para a cidade, mas não temos como falar do transporte do Rio de Janeiro sem falar da chegada dos bondes na metade do século XIX. Nessa época, era muito cobiçado e concorrido o transporte na cidade, na capital. E alguns empresários conseguiram a concessão para explorar esse transporte, que iria do centro da cidade até os morros de Santa Teresa e Paula Matos. A tração elétrica dos bondes só chegou no ano de 1896, trazendo um salto enorme para a qualidade e a história da cidade. A partir de 1968, os bondes deixaram as ruas do Rio e ficaram apenas fazendo o percurso que leva do centro até o bairro de Santa Teresa. Tombado como patrimônio histórico, infelizmente o meio de transporte tem passado por momentos difíceis. Os bondinhos que um dia cruzaram ladeiras em números incontáveis, hoje foram reduzidos drasticamente desde um trágico acidente em 2011, colocando a falta de conservação sempre em foco. Em 2005, a empresa Tetrans, que fica em Três Rios, na região serrana do estado, ganhou uma licitação para reformar 14 bondes antigos. O valor era de 14 milhões. Porém, apenas 7 foram entregues, sendo que 5 delas não passaram em testes de segurança e não voltaram a receber passageiros. Houve um erro de projeto. Mesmo assim, a empresa ganhou nova licitação 7 anos depois, em 2012, dessa vez para construir 14 bondes do zero ao custo de 40 milhões. Após o acidente de 2011, que deixou 5 mortos e cerca de 60 feridos, os bondes voltaram a operar. Em pouca quantidade e com um trajeto muito mais curto do que o original. Mas ainda, os bondes são muito utilizados pelos moradores de Santa Teresa. Das unidades previstas na licitação, só 8 foram entregues. 24 milhões já foram pagos até agora. Atualmente, apenas 3 circulam pelo bairro que tem um meio de transporte como identidade. Todavia, ônibus, táxis e até motoristas de aplicativos são encontrados circulando com bastante frequência. A tarifa do bondinho custa hoje R$20. Antes do acidente, o valor era de 60 centavos. Moradores cadastrados, estudantes e idosos não pagam, mas o meio de transporte também não é regular o suficiente para que possa se contar com ele. O horário de funcionamento é de 8 horas da manhã até às 5 da tarde em dias de semana. Já aos sábados, domingos e feriados, das 9 da manhã até às 4 da tarde, com intervalos entre 20 e 30 minutos. De fato, os bondinhos de Santa Teresa são um grande marco para quem mora na região. Todavia, há diferenças de opiniões de quem prefere o antigo sistema e o atual. 42 anos que moro aqui mesmo, nesse local. Então, da fofoca do bonde, foi muito sofrimento. A gente ficou muito tempo sem bondinho, mas quando ele voltou agora, ele voltou com todo o pique. A gente precisa de muito mais ainda para suprir o pessoal que trabalha lá de cima, que necessita dele para poder estar se transportando aqui para o Rio, para baixo, né, para a cidade. Acho que ainda tem umas partes do bairro ainda que não está indo bondinho também, que é como o Largo das Neves, aquela parte de lá de Santa. Então acho que a gente está precisando mais aí do apoio da galera aí para poder botar um maquinário melhor aí pra gente. A gente brigou muito, a associação de moradores e tal, todos, né? E aí eles trouxeram esse novo bonde, que é um bonde que está muito caro, não é para todo mundo, embora os moradores tenham acesso, né? Eles têm um passe e tudo mais, mas assim, você vê que quando ele passa já cheio. Então assim, não é um transporte mais e com uma frequência assim muito espaçada, né? Para andar no bondinho gratuitamente, os moradores de Santa Teresa têm que se cadastrar, bastando levar documento original e cópia de comprovante de residência, identidade e CPF no balcão de informações da Estação Carioca.
O endereço fica na rua Lélio Gama, no centro do Rio, próximo à estação do metrô Carioca, ao lado do edifício da Petrobras.